Oi, gente, tudo bom? Eu vim aqui para falar sobre uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos tempos. É de uma das escritoras que eu mais gosto, e esse é o primeiro livro de mistério que ela escreveu. Eu tô falando da Colleen Hoover, que inclusive já tem diversos vídeos aqui no canal falando de outras obras dela, e ela sempre se destacou muito em dramas familiares, aquele dramalhão de sofrimento de relacionamentos amorosos, e dessa vez em Verity. Livro que eu vou comentar nesse vídeo, ela trata sobre um mistério, sobre algo que está acontecendo envolvendo duas escritoras. Uma delas que está acamada e uma outra que é contratada para ser a sua ghostwriter, para escrever em parceria com ela, mas ninguém pode saber que a outra está doente. E no meio de tudo isso, vários mistérios vão acontecendo. Eu li esse livro já tem um tempo, mas eu fiz um resumo de capítulo a capítulo, tudo o que acontece, porque eu gosto de ter esse material, especialmente quando a obra ganha uma certa popularidade e além de estar na boca do povo, pode ser que depois acabe sendo retratada em alguma adaptação. Então, esse vídeo, que é um vídeo de resumão completo, onde eu falo de todos os detalhes que acontecem na obra, não é um substituto à leitura. Então, o que eu quero fazer é te estimular a ler esse livro, a você conhecer mais sobre a obra, de repente, se você já leu esse livro, para você recordar algumas partes dessa obra que é tão legal e depois, de repente, quem sabe até retomar a leitura, voltar a ler, reler, ou que você que não leu, que leia essa obra, vale muito a pena. Então, se você quer saber tudo o que acontece, detalhe a detalhe, em Verity, fica aqui nesse vídeo. Mas antes da gente conversar e eu fazer um resumo completo de Verity pra vocês, eu vou pedir pra você dar uma conferidinha se você já tá inscrito aqui no canal. Aqui eu trago muito vídeo com resumos de livros, mas também eu falo de literatura de uma forma geral, também falo sobre seriados, sobre cultura pop, sobre filmes. Então, se você gosta desses temas, esse canal é pra você, se inscreve. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo. Isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Aqui embaixo comenta pra mim a sua parte preferida, comenta também o que você acha do final, porque rola um mistério, uma dúvida no final. Eu vou comentar quando for no término assim, desse vídeo, eu falo o que eu acho que é a realidade ali naquele mistério, mas eu quero saber a sua opinião, então comenta aqui embaixo. Aqui embaixo também estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, eu vou adorar interagir com vocês através desses outros canais também. O livro Verity começa com um acidente de trânsito que a nossa protagonista Lowell acaba presenciando. Ela fica, inclusive, toda suja ali por causa daquele acidente que ela testemunha. E ela é amparada por um estranho chamado Jeremy. Ele leva ela até um café porque ela tá em estado de nervos ali quando ela vê aquele acidente bem pertinho dela. Um rapaz foi atropelado. E aí ele passa a conversar com ela até para tirar um pouco dessa sensação que ela tá de choque. E é quando ela comenta que a mãe dela morreu na semana anterior de câncer. Então ela tá com tudo meio à flor da pele. E ele, inclusive, para poder acalmá-la, ele conta que alguns meses atrás ele tirou o corpo, né, da filha dele que faleceu num lago, uma filha dele de 8 anos. Então eles acabam tendo aquele momento de conexão, dois estranhos, porque ela não sabe quem é ele também teoricamente não tem muito detalhe sobre ela, e aí ele acaba dando a blusa dele, que ele tava com duas blusas, assim, pra ela poder ir pra essa reunião que ela tava se encaminhando e tirar aquela blusa suja. Eles acabam se separando e a Lowell vai até a editora onde ela trabalha, onde ela publica alguns livros. Ela tem uma reunião com o Corey, que é o editor dela e também é o ex-amante dela. Ele se separou dela durante o período que a mãe dela ficou doente. E aí ela tem uma reunião e no caminho, quando ela tá indo no elevador junto com o Corey pra essa reunião, ela encontra o Jeremy. E ela descobre que o Jeremy tá indo pra mesma reunião que ela. Então ela finge que não conhece ele finge que não conhece ela. E durante a reunião ela entende o porquê que ela foi chamada pela editora. Uma escritora muito famosa, a Verity, que lançou uma série de livros super best-sellers, ela acabou se acidentando. As pessoas não sabem, mas ela está em estado vegetativo, tá acamada, e a editora quer procurar uma autora que seja relativamente, né, competente, que tenha experiência nessa área, que ela era uma escritora de mistério, investigação policial, e chamam a Lowell para escrever como coautora, porém com pseudônimo. Ninguém pode saber que é ela que está escrevendo. Esse contrato seria para lançar os 3 últimos livros dessa saga, então já é uma saga com muitos fãs.
Inclusive, o primeiro livro desses 3 que ela precisaria entregar tem que ser entregue em 6 meses. Então tem que ser feito a toque de caixa. E todos os 3, em aproximadamente 24 meses, têm que ser entregues para a editora. A Lowell fica muito receosa de aceitar isso, então o Jeremy acaba conversando com ela e conta que a Verity, a esposa dele, tá acamada porque ela sofreu um acidente de carro há pouco tempo atrás e que recentemente também os dois perderam 2 filhas. A Chasten, eram gêmeas, a Chasten morreu alguns meses atrás e depois a Harper. Ele não entra muito em detalhes de como aconteceu, mas a gente vai descobrindo ao longo do livro. Então ele acaba tendo essa conversa com ela mais íntima, tal, ela já teve um contato com ele anterior, então ela acaba aceitando até mais por causa dessa conversa com ele. A gente passa então a conhecer um pouquinho de como tá a vida pessoal da Lowell. Ela tá prestes a ser despejada, ela tem que deixar o apartamento dela em 2 dias, então existe a possibilidade dela ir para casa da Verity, até porque a Verity tem muitas anotações que ela fez antes dela sofrer o acidente. Então tem anotações, tem rascunhos que ela pode usar para os livros dela. Então já que ela vai ser despejada de qualquer forma e o apartamento que ela tá de olho ali para alugar vai demorar mais uns dias, ela vê que é um encaixe perfeito. Então ela decide ir para a mansão da Verity para passar uns dias ali com a Verity, com o Jeremy, né, com a família ali da Verity. O Coral, que é aquele editor dela e ex-amante, é contra, mas mesmo assim ela vai. O Jeremy mora com a Verity em Vermont, que é um lugar mais afastado. Inclusive o casarão ele é meio estranho, ele é meio reservado. Quando ela chega lá, ela acha meio intimidador, mas ela vai mesmo assim. Chegando na casa, ela vê um menininho que parece muito com o Jeremy. Ela depois descobre que é o Crew, que é o filho dele, de 5 anos, com a Verity. Ele é inicialmente meio grosseiro com ela, ele trata ele de uma forma meio estranha. E aí o Jeremy começa a mostrar a casa pra ela e decide que ela vai ficar no quarto principal, porque é mais perto ali do escritório onde tem as anotações da Verity. Então ali no quarto, ela percebe que o quarto é meio estranho, tem uns arranhões assim na cabeceira. E uma das coisas que ela pede, que ela faz como exigência pro Jeremy, é que o quarto delas tenha trinco. E ele fala, né, não tem chave ali na fechadura porque a gente nunca usou, mas eu vou providenciar. E aí a gente depois vai entender o porquê disso, porque é um fato importante aí pra história, esse fato de que ela só consegue dormir com o quarto trancado. Na casa, o Jeremy apresenta a Lowell para a enfermeira que trabalha ali com a Verity, que ela tem enfermeira de dia, enfermeira de noite, apresenta ela com um pseudônimo. Então ele não apresenta ela como Lowell, apresenta como Laura Chase, se não me engano, que é como ela vai assinar o livro, porque ninguém pode saber que ela, a escritora Lowell, vai ser coautora da Verity, porque isso vai levantar perguntas, as pessoas vão querer saber o que aconteceu com a autora. Ali, depois ele encaminha ela para o escritório e lá no escritório ela encontra um monte de anotações. Ela, inclusive, fala que ela nunca leu nenhum livro dessa saga famosa da Verity. O marido, inclusive, fala também que ele só leu o primeiro livro e ela fica ali durante horas olhando os livros, vendo as anotações. É então que ela acha um caderno cheio de anotações escritas pela Verity e ela percebe que ali é uma autobiografia. A Verity começou a contar muitas coisas da vida dela e a partir desse momento o livro se divide em 2 partes. A parte do tempo real com a Lowell conhecendo mais sobre a história ali da casa, da família, e a parte que tá no manuscrito, que é a Verity contando sobre o passado dela, como ela conheceu o Jeremy, como ela começou a se relacionar e toda a problemática que ela tinha com os filhos, especialmente com as filhas. Dentro do manuscrito, a gente começa a acompanhar como que a Verity conheceu o Jeremy de acordo com o que ela escreve ali. Então ela conheceu ele numa festa de caridade, inclusive uma festa em que ela disse que ela estava com um vestido de matar, pronto pra fazer as coisas ali com ele se ele quisesse. E aí ela acha ele lindo, ela tem 22 anos, ele tem 27, eles acabam se pegando ali numa limusine, ela fala que não vai beber mais nada e os dois começam a ter um relacionamento e ficar obcecados um pelo outro. A Lowell para ali de ler um pouco, acaba descendo pra cozinha pra comer algo, ela escuta um rangindo vindo do quarto da Verity, ela até acha estranho, mas aí o Jeremy acaba falando pra ela que a cama é automática, ela acaba subindo e descendo a cada 2 horas pra poder a Verity se movimentar, então ela acha que tá tudo bem. E aí eles começam a comer juntos e ele começa a contar pra ela que a Verity acabou tendo esse acidente pouco tempo depois da morte da Harper, que ela estava em coma até pouco tempo atrás, né, no hospital, e aí ele achou melhor continuar o tratamento ali na casa, então ela tá na casa há pouquíssimo tempo, há poucas semanas,
E aí eles também começam a conversar sobre o passado dos dois. O Jeremy começa a contar como ele conheceu a Verity e os assuntos batem com o que tá no manuscrito. Então ela começa a entender que realmente a história que tá no manuscrito, que ela achou lá no escritório, faz sentido e deve ser verdadeira, porque bate com o que o Jeremy fala, mas ela não conta pra ele que ela tá lendo o manuscrito. Dentro do manuscrito, a gente acaba conhecendo um pouco mais a história dos dois, e a Verity conta que ela sempre foi muito dependente emocional do Jeremy, tanto que ela ficou muito mal quando uma vez a serviço ele precisou viajar durante 2 meses a trabalho, e nesses 2 meses ela escreveu o primeiro livro dela da franquia, ela nunca tinha escrito nada, e o Jeremy amou, a Verity viu que tinha talento, inclusive nessa mesma noite que ele leu o primeiro livro que ela escreveu ali, aquele manuscrito que ela tinha escrito, ele a pede em casamento, eles ficam muito felizes. A gente continua acompanhando a história da Laurel e a gente novamente vê uma situação estranha acontecendo com ela. Ela tá ali na parte do quintal da casa e a enfermeira deixou a Verity de cadeira de rodas na sacada e ela fica cismada porque ela acha que a Verity tá olhando pra ela. Nesse meio tempo, ela recebe uma ligação da corretora dela dizendo que o apartamento que ela tava de olho pra alugar já foi perdido, foi vendido para outra pessoa, e aí ela tá sem lugar para ir, né? Porque ela só ia ficar alguns dias ali na casa da Verity. Só que o Jeremy ouve essa conversa e fala: não, fica aqui mais algumas semanas, é bom que você termine o livro. E ela acaba aceitando porque ela não tem para onde ir. Ela, inclusive, vê o Jeremy brincando ali com o Creel, o filhinho dele de 5 anos, e um momento assim que ele tá afastado, ela vê o Creel olhando em direção à janela do quarto da Verity e acenando. Ela acha estranho, ela não vê ninguém no quarto, né? Mas ainda assim ela resolve ir lá no quarto da Verity. Quando ela chega lá, tá tudo normal, não tem nada demais, ela continua da cama, ela continua debilitada. A única coisa que ela acha estranha é que a TV tá desligada. E ela lembra de ter ouvido a enfermeira antes de ir embora comentar que tinha deixado a TV ligada por causa da Verity, pra ela ter uma distração. Voltando para o manuscrito, a gente acompanha a Verity descobrindo que ela tá grávida e ela é muito dependente emocionalmente do Jeremy e fica morrendo de ciúmes porque o Jeremy fica muito feliz, ele vive em torno ali daquela gravidez, ainda mais que depois eles descobrem que eles estão grávidos de gêmeos, então a Verity vai ter 2 meninas e ela, que sempre teve o Jeremy só pra ela, quer acabar com tudo isso, então ela fica torcendo pra acabar tirando a vida, né, das bebês ali na barriga. Inclusive ela tenta tirar dessa forma, tenta fazer um mal para as crianças, colocando um cabide ali dentro. E desculpa falar de uma forma assim meio abrangente, mas vocês entenderam o que ela tentou fazer ali durante a gravidez dela, que tem certas palavras que o YouTube não aceita, por isso que eu falei dessa forma. A Laurel acaba parando ali a leitura, ela não aguenta, e ela acaba indo comer e ela fica conversando com o Jeremy e com o Creel. Ela vê umas fotos das filhas deles e ela vê que a Chassin, a filha gêmea deles, que foi a primeira que morreu, tem uma cicatriz no rosto. E o Jeremy fala que isso é de nascença, que ela nasceu com essa cicatriz. Inclusive, ela também tem alguns problemas, como por exemplo, ela tinha alergia a amendoim. E foi por isso que ela morreu. Então a gente descobre como foi a morte da primeira gêmea. Ela morreu por causa de alergia a amendoim. A gente só vai entender como isso aconteceu mais pra frente. Nessa fase também aí do livro, o Jeremy acaba colocando a fechadura no quarto ali principal, onde a Laurel tá dormindo, e aí ele entrega a chave pra ela e a gente acaba descobrindo o porquê que ela é tão neurada com isso. Ela tem sonambulismo, então ela não quer correr o risco de sair pela casa durante a noite, caso não tenha fechadura na porta. A Laurel vai no mercado junto com o Jeremy, ela precisa comprar algumas coisas, já que ela vai ficar algumas semanas a mais ali na casa. O Jeremy ia comprar algumas coisas ali pra todo mundo, então eles acabam indo juntos. Lá eles encontram 2 amigas da Verity, a Patrícia e a Caroline, e elas não sabem o que aconteceu com a Verity, né? Acha que ela tá bem, que ela se recuperou do acidente, e aí as duas perguntam pro Jeremy sobre a Verity. Ele fala que ela tá bem, tá descansando, tal, pergunta sobre quem é aquela mulher que tá com ele, e ele não fala que é a Laurel, ele fala que ela é a Laura Chase, ele usa o pseudônimo que ela vai usar quando ela escrever o livro, e fala que ela tá ali porque ela vai ser uma coautora com a Verity, que as duas estão se dando super bem. Elas desconfiam, mas acabam passando batido. A Laurel, já ali na casa, acaba ouvindo o grito do Creel e acaba correndo até o quarto da Verity, que foi onde ela ouviu o grito. Quando ela chega lá, o menino tá com uma faca perto dele, e aí ele fala: ah, mamãe falou pra tomar cuidado, pra não ficar com essa faca aqui. Ela acha estranho, o Jeremy chega, acode ele e tal. A Laurel começa a tentar contar o que aconteceu, só que quando ela volta, ela olha, não tem mais nenhuma faca ali no local, que é super estranho. Ela toma coragem, retoma a leitura ali do manuscrito da Verity pra ver o que aconteceu ali depois que ela tentou colocar um cabide ali pra tirar a vida das gêmeas, e ela descobre que não deu certo,
Mas uma das gêmeas, a Chastin, acabou nascendo com a cicatriz e a Verity tem certeza que foi porque ela tentou mexer com um cabide ali, acabou machucando a neném. E ali depois ela fica com muitos ciúmes, ela não quer amamentar. A Loyal acaba conversando com o Jeremy e com o Creel sobre o passado, para descobrir um pouco mais. E ali o Creel fica vendo foto das duas, das gêmeas, e acaba ficando meio surtado. Ela descobre que a Chastin, que era a mais velha, era super protetora com a irmã e com o irmão. A outra gêmea, que é a Harper, ela tinha uma síndrome, então ela tinha uma inteligência diferenciada, ela tinha um ritmo diferenciado de vida. Naquela noite, depois que a Loyal vai deitar, ela acaba tendo umas fantasias com Jeremy, fica lembrando as coisas que ela leu ali nos manuscritos da Verity, porque a Verity fala muito sobre a relação física mesmo dela com o marido, então a Loyal fica fantasiando com Jeremy, e aí quando ela acorda, ela percebe que ela teve uma crise de sonambulismo, mesmo com a porta fechada. Ela acabou abrindo a porta, dormindo, e foi pro quarto da Verity. Ela acordou deitada do lado na cama da Verity. E aí o Jeremy acaba vendo, ele acaba reclamando, né? Só que ela conta a verdade. Ela fala que ela tem sonambulismo, que inclusive isso sempre foi um grande problema entre ela e a mãe dela. Ela conta de um episódio em que ela, ainda pequena, saiu de casa e acabou ficando pendurada ali na sacada, cheia de sangue, porque ela se machucou. E aí a câmera ali da casa dela gravou tudo, então ela viu toda aquela cena e ela ficou muito traumatizada, desde então ela só dorme trancada. E aí o Jeremy comenta com ela que já que trancando a porta do lado de dentro não adianta, ele propôs trancar a porta onde ela dorme do lado de fora. E ela acaba aceitando, é uma forma de segurança para não correr o risco de noite ela mesma abrir a porta e sair. Dentro do manuscrito, a gente descobre que, conforme as gêmeas foram crescendo, a Verity criou uma paranoia de que a Harper, que é a outra gêmea que não tem a cicatriz, vai atacar, vai fazer um mal pra irmã, pra Chassin. Ela acaba tendo esse sentimento, essa pré-sensação que ela tem, e acaba ficando super protetora da Chassin. Tanto é que no manuscrito, a partir daí, ela só fala da Chassin, ela não fala mais da Harper. Inclusive, isso é uma coisa que acaba criando uma indisposição com o Jeremy. O Jeremy é protetor da Harper e acaba brigando com a Verity por causa disso. E aí, no meio de uma grande briga, a Verity fala que tá grávida de novo. E aí o Jeremy fica super feliz e tal. E aí ela até comenta, agora eu preciso engravidar de verdade porque era uma mentira. O Jeremy depois conta pra Loyal, né, fora do manuscrito, acaba contando pra ela que na verdade é mentira o que ele comentou, que a Verity tinha lido um livro da Loyal, que era fã, que quem tinha lido um livro da Loyal era o próprio Jeremy, então ele que tinha dado a ideia pra editora pra contratá-la. Ali passam algumas semanas, a Loyal tá terminando o primeiro livro, porque ela tinha que entregar o primeiro livro, né, logo, porque tem que ser lançado em 6 meses, então ela já tá finalizando. E ela tá prestes a ir embora, então ela tá triste, porque ela tá gostando ali daquele contato com o Jeremy. E o Jeremy descobre que o aniversário dela é daqui a alguns dias. Então ele vai, compra comida, faz bolo. E ali eles acabam tendo um affair, o Jeremy e a Loyal. E eles acabam se pegando ali da cozinha. Só que enquanto eles estão ali se beijando, a Loyal acha que viu a Verity no pé da escada. Então ela tem um treco assim, fala sobre isso. O Jeremy até vai atrás pra olhar, mas tá tudo normal. E ele não acredita nela. Dentro do manuscrito, a gente conhece um pouco como foi o dia em que a Chastin morreu. Ela e o Jeremy estavam em casa, daqui a pouco ligou uma mãe de uma amiga da Chastin, falando que ela comeu um amendoim e acabou passando mal e faleceu. Então a Verity acaba ficando super mal porque a Harper também foi pra essa noite de garotas. Então ela cismou que a Harper é que de alguma forma deu esse chocolate com amendoim pra irmã e que isso fez com que ela acabasse tirando a vida, né? Que acabasse morrendo. Depois dessa situação, a Loyal fica cismada e acha que a Verity tá normal, que tá fingindo que tá acamada. Então tem um dia em que a enfermeira tá indo embora e deixa a Verity na sala vendo TV. A Loyal tá cozinhando, então de repente a TV fica no mudo. Então ela vai na sala e ela tenta fazer com que a Verity se mexa, fale alguma coisa. E ela começa a falar no ouvido da Verity, começa a xingar, fala que ela vai dormir com o marido dela, mas a Verity não demonstra nenhuma reação. E aí ela acaba conversando ali com o Jeremy, eles acabam se pegando, passam a noite juntos. E ali numa das noites que eles estão juntos, o Jeremy acaba pegando no sono e fica no quarto da Loyal, que é aquele quarto principal que é trancado.
E aí, do nada, de noite, quando ele tá levantando pra sair do quarto, ele percebe que o quarto está trancado do lado de fora. Lembra que eu comentei que no quarto da Loyal eles passaram a trancar do lado de fora? E aí a Loyal fica toda desesperada, fala que a Verity, o Jeremy não acredita, fica todo nervoso e ele acaba saindo pela janela e vai pelo lado de fora da casa. Aí ele vai, acaba abrindo a porta do quarto e ele fala pra Loyal que foi no quarto da Verity, tá tudo normal, no quarto do Creel também, que não sabe como que isso aconteceu. Depois que eles perderam a Chastain, o casamento da Verity e do Jeremy não tá lá aquelas coisas, eles estão passando por uma crise e a Verity acaba mantendo aquela ideia, que ela não conta pra ninguém, que ela acha que foi a Harper que causou a morte da outra irmã. Então ela acaba saindo pra andar de canoa com o Creel e com a Harper, e ali no meio, ali que eles estão no meio do lago, ela acaba virando a canoa e só salva o Creel. E a Harper acaba falecendo ali por causa daquele acidente. Depois de ler isso no manuscrito, a Loyal tá comendo ali com o Creel e ela acaba perguntando pra ele sutilmente sobre o dia da canoa. Pergunta, como que aconteceu, como foi? E o Creel fala pra ela que a Verity tinha falado pra ele não contar nada pra Loyal sobre a canoa. Só que quando foi que ela falou isso, né? Então a Loyal começa a perguntar bastante coisa assim e o Creel acaba se machucando porque ele tava comendo manteiga de amendoim com a faca, sabe? Aquelas coisas de ficar lambendo a faca, ele acaba se cortando. O Jeremy fica super desesperado, que ele acaba chegando ali na cozinha e leva o Creel pro hospital, deixando a Verity e a Loyal sozinhas na casa. E aí, enquanto ela tá ali sozinha, ela não quer arriscar, ela liga pra babá eletrônica e deixa ali no quarto da Verity, filmando ela ali em tempo real e fica esperando. Enquanto isso, a Loyal vai lendo o manuscrito e ela vê que depois desse acidente que aconteceu, desse acidente, né? Desse daí que a Verity causou ali na canoa, que acabou resultando, né, na perda da vida da Harper, ele acaba ficando desconfiado da Verity porque ele conversa com o Creel e o Creel fala que a mãe dele falou uns minutos antes de virar a canoa para ele prender a respiração, porque antes da Verity virar a canoa para derrubar eles todos ali no lago, ela sussurrou no ouvido do Creel, que do Creel ela gostava aparentemente, e ela falou, prenda a respiração. Aí quando ele prendeu a respiração, ela virou a canoa e deixou lá a Harper pra morrer. Então o Jeremy fica desconfiado e a Verity termina ali falando que ela preferiria jogar o carro dela numa árvore e tirar a própria vida, caso o Jeremy resolvesse se separar dela, porque ela amava muito ele, ela é muito dependente dele emocionalmente. O Jeremy volta do hospital com o Creel acabou levando 6 pontos, e aí o Jeremy vai tomar banho, ela fica ali distraída, daqui a pouco ela lembra da babá eletrônica, ela olha e ela vê a Verity levantando da cama. Ela faz um escândalo, fala pro Jeremy, o Jeremy vai lá, não vê nada de diferente, não acredita nela, e aí a Loyal se lembra do manuscrito, então ela pega o manuscrito lá no escritório e mostra pro Jeremy, fala assim, isso daqui é a verdadeira Verity. Só que ele olha pro manuscrito e o que dá a entender é que ele já conhecia o manuscrito, porque ele fica atordoado quando ele vê o manuscrito, ele dá uma folheada assim e ele vai pra cima da Verity e começa a confrontá-la e ela acaba se revelando. E ela fala que realmente ela tá viva, mas não é bem aquilo que ele tá imaginando, ela acaba tentando se explicar pra ele, é uma reação super confusa e ali ele acaba ficando tão nervoso que ele começa a tentar matá-la, ele começa a tentar tirar, né, o fôlego dela, né, coloca travesseiro e ali no momento ele olha pra Loyal e a Loyal entende que ele não tem como, que ela não tem como julgar aquela atitude do Jeremy, porque ele é um pai que descobriu que a mãe tentou matar a filha e tal, e ela pega e dá um conselho e fala pra ele que tem que parecer um acidente. Então ali ele acaba matando de fato a Verity, e os dois são cúmplices ali daquela situação. É aí que a gente passa a ler um epílogo ali do livro. Então passaram-se 7 meses, muita coisa mudou, a Loyal já entregou o primeiro livro ali, que ela tinha que entregar 3, então ela já tá com tudo acertado ali da vida dela. Ela tá grávida do Jeremy, os dois estão juntos, estão morando. Eles saíram ali daquela casa junto com o Creel, eles estão morando em outro local e botaram a casa à venda. Então faz meses que eles não aparecem ali naquela mansão e eles acabam indo até lá para dar uma limpeza ali, para poder vender aquela casa. Então enquanto ela tá ali, ela acaba lembrando de várias coisas. O Creel tá todo feliz, visitando várias partes ali da casa. E aí daqui a pouco o Creel fala que tem que pegar alguma coisa ali no quarto da Verity. E aí quando chega lá, a Loyal acaba vendo que no chão ali do lado da cama da Verity tinha como se fosse uma portinha, né?
um piso falso. E ela abre ali. Aí lá ela encontra várias coisas, como a faca que tinha sumido, lembra? Que o Creel acabou se mexendo, se machucando, assim. Ele até falou que a mãe falou pra ele não pegar a faca e sumiu. Tá ali guardadinho. Então a Verity pegou a faca e escondeu. E ali tem várias coisas do dia a dia ali da casa. Inclusive tem um calhamaço assim de papel. Ela pega o papel e é uma carta. Então a partir daqui a gente acompanha a visão da Verity, porém uma visão diferenciada que tá nessa carta. Nessa carta, a Verity conta mais ou menos tudo o que aconteceu, porém com uma outra ótica. A Verity é uma grande escritora, ela se fez muito famosa, especialmente porque ela tem um tipo de escrita que é aquela que você vivencia o personagem. E ela precisava entrar na cabeça de um vilão de acordo com ela. Então tudo que ela começou, teoricamente, a escrever naquele manuscrito, aquele primeiro que a Lowell leu, na verdade, é a visão do vilão. Ela precisava entender o vilão. Por isso que ela escrevia muito bem vilões. Por isso que ela era extremamente famosa por escrever uma saga falando sobre casos criminais, né, fictícios, investigação policial, porque ela conseguia entrar na mente do vilão, porque ela sempre se colocava como vilão através desse exercício. E aí ela comenta que depois que o Jeremy acabou achando esse manuscrito, entendeu tudo errado, ela tentou se explicar pra ele e ele não acreditou, porque ele tinha perdido de fato as duas filhas, né, a Chastain e depois a Harper, então ele achou que fosse realmente aquilo tudo verdade. Então ele pegou o carro e ele que tacou o carro com a Verity numa árvore e acabou causando o acidente. Então ela sabe que o marido tentou matá-la. Por isso a intenção dela, de acordo com o que ela escreveu na carta, era depois pegar o Creel e sair daquela casa. Ela ia deixar o Jeremy, né? Porque aquela coisa de uma Verity totalmente apaixonada pelo marido era pura ficção, de acordo com ela. E aí, quando ela acordou no hospital, ela fingiu que estava em coma, porque ela tinha medo do Jeremy, ela não sabia o que o Jeremy ia fazer. E aí, um pouco tempo depois ali que ela estava na casa, acabou chegando a Lowell e as coisas todas mudaram. Então, ali a Lowell acaba vendo um outro tipo de história ali. E o livro acaba com a Lowell na dúvida e a gente na dúvida. Será que isso tudo é verdade? Será que a Verity está falando verdade? Estava falando verdade antes ou ela está falando verdade agora? O que é verdade nessa história? O manuscrito ou a carta? Então, eu acho que é isso que é legal nesse livro Verity, porque a gente fica se perguntando junto com os personagens. O que é aterrorizante, porque se o manuscrito é verdade, você, obviamente, pode não concordar, mas você entende algumas atitudes dos demais personagens. Mas e se tudo for mentira? Aquele manuscrito transformou outras pessoas em assassinos. Então, a história é muito legal. Eu adoro esse final. E eu adoro muito mais ainda porque esse final não tem final. Você tem que imaginar o que é verdade, o manuscrito ou a carta. Então, fala pra mim o que você acha desse final, o que você acredita que é verdade. Na minha opinião, eu acho que, de fato, a Verity não fez tudo aquilo que ela falou no manuscrito, que ela tava só sendo uma boa escritora e que ela teve o azar de alguém ler aquele manuscrito e acreditar que ela era uma das piores pessoas do mundo. Mas isso é um puro achismo meu, a gente nunca vai saber. A escritora não fala qual que é a verdade, acho que essa é a intenção dela, se de repente ela nem sabe mesmo o que ela acha, isso fica na nossa mente. Mas então, o que vocês acharam do livro, do resumo? Comenta aqui embaixo. E se você não se inscreveu, não curtiu, não comentou aqui embaixo, faz tudo isso agora que esse é o momento. Eu espero que você tenha gostado, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo!